Há um instante que quase toda pessoa muito inteligente conhece, mesmo que nunca tenha dito em voz alta. É aquele segundo depois de uma conversa em que você volta para o seu quarto e percebe que arrumou todas as peças soltas que ninguém mais viu. A luz da tarde entra pela janela e fatia a poeira no ar, enquanto a voz distante dos vizinhos vira um pano de fundo indistinto. No começo é um presente, padrões surgem, relações se alinham, motivos se explicam. Mas com o tempo essa clareza pesa como uma mochila que você esquece de tirar. O mesmo dom que te permite ver conexões com uma rapidez quase cruel às vezes, te empurra para fora do círculo. Se já disseram que você é muito analítico ou muito intenso, talvez saiba do que falo. Neste vídeo vamos descobrir o que ninguém costuma dizer sobre ser inteligente. Por que percepção profunda pode custar pertencimento? Quais sinais revelam esse preço e caminhos para transformar clareza em ponte e não em muralha. Respire fundo, podemos falar disso com gentileza e honestidade. Por que algo que te ajuda a entender tão bem também torna mais difícil ser entendido? Inteligência nem sempre aparece como estatística ou troféu. Existe uma forma de isolamento que alunos de psicologia chamam, de maneira leiga, de isolamento cognitivo. Quando a sua capacidade de processar, analisar e prever cria um fardo relacional. Explicar isso ajuda a tirar o mito de que mais entendimento equivale automaticamente a mais felicidade. Imagine a mente como uma lente muito potente, ela amplia detalhes, cores e rachaduras. Metáfora precisa porque ampliação aumenta a nitidez e também evidencia falhas. Você percebe ironias em uma frase, subtextos em um sorriso, padrões de comportamento que se repetem. Em sala, isso vira vantagem. Em jantar com amigos, vira distância. Pesquisas mostram que traços como processamento cognitivo rápido correlacionam com solidão subjetiva em alguns grupos, não porque ninguém queira se aproximar, mas porque a tradução entre pensamento e fala falha. Há um som de colher batendo na xícara, que, para você, significa um conjunto inteiro de intenções. Para os outros, é apenas um barulho. 3 imagens para fixar isso. O brilho súbito de um insight à meia luz, a textura áspera de uma conversa que não permite pausas, o gosto metálico de se segurar para não corrigir alguém. Isso acontece porque clareza exige linguagem, e linguagem falha. Como transformar a tradução interna em comunicação que não esgota nem isola? Antes de responder, vamos ver como isso aparece no cotidiano. Na prática, os custos sociais são silenciosos e recorrentes. Pense em 2 ocasiões. Num projeto no trabalho e numa reunião familiar. No projeto, você é o que antecipa falhas. No jantar, você é quem vê intenções onde outros veem apenas afeto. Na primeira ocasião, com Rafael e Clara, você identifica uma falha no cronograma, propõe uma solução e recebe um agradecimento mecânico. No segundo cenário, com a tia Marina, você interpreta um comentário carinhoso como crítica velada e se recolhe. Diálogo. Você acha que vamos entregar a tempo? Acho que se reorganizarmos as prioridades e cortarmos a etapa B, conseguimos. Mas não podemos pular etapas assim. Entendo, mas é uma mitigação de risco temporária. Então faça um relatório de impacto e mostre para o time. Essa troca tem camadas. A frieza das respostas, o toque metálico da caneta, o calor leve do ar-condicionado, o som de notificações no fundo, o cheiro de café velho na xícara. Em casa, com Marina, o diálogo é outro e mais curto. Você está calado? Está tudo bem? Sim, só pensando em trabalho. Ah, sempre coração de pedra esse nosso filho. O que para ela é provocação carinhosa, para você soa como julgamento profundo. Isso gera ruídos com João, Beatriz, Ana e Pedro, que repetem padrões. Bons colegas, parentes preocupados, amigos que se frustram porque esperam respostas mais simples. A sequência de pequenos mal-entendidos se acumula como pressão. Os desafios emocionais entram por dentro do peito. Na infância, você aprendeu que explicar tudo não era sempre a saída. Backstory do protagonista. Quando criança, ele passava tardes desmontando brinquedos e tentando explicar às pessoas como as peças funcionavam. A mãe, Ana, dizia que ele era curioso demais. O pai, Lucas, elogiava a capacidade e pedia menos perguntas na mesa do jantar. Na adolescência, um professor chamado Miguel reconheceu o talento e sugeriu bolsas. Os colegas, por sua vez, o chamavam de esquisito. Estudos acadêmicos apontam que reconhecimento intelectual nem sempre acompanha aceitação social. Com o tempo, a habilidade de analisar virou hábito, e o hábito virou lente permanente. Hoje, já formado, ele trabalha em tecnologia e se vê numa sala com colegas como Clara e Rafael, mas o preço emocional persiste.
Essa história conecta a infância com o conflito atual. A mesma curiosidade que abriu portas também acendeu uma expectativa de autossuficiência irrestrita. A narrativa não é de vítima, é de alguém que precisa reaprender maneiras de pedir companhia e não apenas correção. O primeiro momento de tensão acontece num encontro importante que vira teste de limites. Você está numa sala com Beatriz e Pedro. A luz fluorescente faz um brilho frio na testa de cada pessoa, o tilintar de canetas acompanha a reunião, o ar tem cheiro de papel impresso e café. Uma pergunta simples provoca um replay mental. Você vê todas as consequências possíveis e demora a responder. A demora soa como arrogância. Internamente, há uma batalha entre dizer tudo o que se sabe e escolher um fragmento. Essa hesitação é dolorosa porque traduz o medo de ser mal interpretado. Você pensa em recuar, em selecionar palavras que reduzam a complexidade e sente um aperto no peito. A sensação é de que a clareza oferecida foi devolvida como desconfiança. A decisão de falar ou silenciar vira um ponto de inflexão que pode criar conexão ou ampliar isolamento. Há um momento exato em que o desejo de ser entendido vira desejo de ser amado, pelo mesmo motivo que você entende as pessoas. Coisas. Relações íntimas expõem esse descompasso. Em conversas amorosas, pequenos comentários ganham múltiplos sentidos e você prefere dissecar do que receber. Diálogo numa noite entre você e Ana ilustra isso. Você está distante hoje. Não é distância, é reflexão. Mas às vezes parece que você está até ao lado de mim e não me vê. Eu vejo, talvez veja diferente. Não quero que seja erro de tradução. Então me ajude a entender, diga de outra forma. Eu tento, mas sinto que simplificar é perder parte do que sou. Esse vai e vem mostra a tensão de traduzir profundidade em cuidado simples. No quarto, luz amarelada, tecido da cortina tocando o ombro, respiração pausada e o silêncio como resposta. Os nomes que aparecem na comunidade, Lucas, Marina, João, oferecem tentativas e falhas. Esse conflito alimenta uma sensação de longing, de desejo por pertencimento que não se resolve só com argumentos. O paradoxo interno se transforma em paralisação diante de escolhas. Quanto mais possibilidades você vê, mais difícil escolher uma única ação. Metáforas ajudam. É como ter muitas estradas que terminam todas belas e igualmente possíveis, e por isso ficar parado no cruzamento. Um momento de tensão aqui mostra 2 parágrafos de peso. Você encontra uma oportunidade que parece perfeita e, ao mesmo tempo, vê riscos e cenários alternativos que tiram o impulso de avançar. A mente enumera perdas potenciais, memórias de erros passados, expectativas de outros e a própria voz crítica, que pergunta se isso é escolha genuína ou fuga. Há uma sensação física de congelamento, um nó no estômago e dedos frios. Pergunto então, como decidir quando a visão clara se transforma em obstáculo? Como aceitar que escolher é abdicar de outras possibilidades sem culpa? Outro ponto de tensão está na autocrítica incessante. Você revisita conversas, monta listas mentais de onde poderia ter sido mais gentil e conclui que não foi suficiente. Isso consome energia que poderia ir para criar laços. Cenário sensorial. A luz da rua entrando pela janela, o som distante de passos, cheiro de chuva que vem antes da tempestade e o gosto de saliva amarga ao recordar um comentário mal colocado. A autocrítica tem vozes. Uma delas lembra elogios do passado, outra amplifica falhas imaginadas. Nessa encruzilhada, o perfeccionismo pede explicações detalhadas e retira a espontaneidade. Um diálogo interior surge com mais clareza. Você fez tudo errado. Não foi tudo errado, houve coisas bem feitas. Mas e as que não deram certo? Aprendi com elas. Aprender não paga a sensação de ter magoado. Essa conversa interna ocupa espaço e tempo, reduz a presença e compromete intimidade. A busca por conexão mantém núcleos de esperança. Em relacionamentos, a questão central não é a ausência de sentimento, mas tradução. Quando você deseja ser compreendido, muitas vezes pede demonstrações que soam como exames. Comunidade importa. No meu círculo, Clara ofereceu uma escuta sem diagnóstico. Rafael propôs um exercício de simplificação. Marina enviou mensagens de apoio. João trouxe convites para encontros informais. Beatriz organizou um almoço onde regras de avaliação eram proibidas.
Esses gestos são pistas práticas. Uma cena com diálogo mais leve mostra esse aprendizado. Quer vir ao almoço da sexta? Vou, e prometo não analisar ninguém. Ótimo, venha com fome e sem relatório. Rir juntos, ouvir o som de talheres, sentir o calor de um prato recém-servido, perceber uma roupa que cheira a terra depois de uma caminhada, notar o brilho nos olhos de quem ri com você. A tradução emocional aqui é tentar falar menos e ouvir mais. Usar frases curtas, perguntar antes de explicar. Ainda há atenção, mas também espaço para treino. Então, o que ajuda na prática sem transformar tudo em técnica rígida? Primeiro, 2 orientações simples. Desacelerar a entrega das conclusões e pedir autorização antes de oferecer análise. Isso cria convite em vez de relatório. Segundo, praticar transformar pensamentos complexos em uma frase curta que resuma a intenção, como um rascunho que pode ser ampliado se a outra pessoa quiser. Perguntas abertas ajudam. Você quer que eu explique ou que eu apenas escute? Repetir palavras como clareza, pertencimento e vulnerabilidade em conversas revela a intenção. Essas sugestões não são remédio instantâneo, são treinos de linguagem e gentileza. Se você já se pegou cansado de entender demais, saiba que não está sozinho. Essa sensação é comum e válida. Conte uma vez em que entender algo antes dos outros te deixou isolado. Você pode começar sua resposta com uma vez, ou simplesmente escrever sim e explicar em poucas linhas. Seu relato ajuda, porque cria comunidade e mostra que não há vergonha em aprender a traduzir. Compartilhar sua experiência pode iluminar caminhos que eu ou outras pessoas aqui não conseguimos ver sozinhas. Agora que ouvimos isso de outras vidas, vamos voltar a entender por que essa dinâmica se instala e o que podemos começar a mudar já hoje. A autoconsciência é a primeira ponte. Reconhecer que clareza pode doer é reconhecer que você precisa de ferramentas de cuidado. Um exercício simples é registrar 3 vezes por semana uma frase curta que resuma um pensamento complexo e treinar dizer apenas essa frase em encontros sociais, guardando o resto para conversas mais íntimas. Outra prática é marcar um tempo semanal para traduzir pensamentos em linguagem afetiva com alguém de confiança, talvez com Ana ou com um terapeuta, ou mesmo com um amigo como João, que saiba ouvir sem resolver. Esses passos criam microexposições seguras que diminuem a necessidade de ser perfeito em cada interação. Epílogo temporal. 1 mês depois, você nota pequenas mudanças. Aprende a pausar antes de oferecer uma explicação completa, escreve rascunhos mentais que viram frases mais curtas, recebe menos olhares de confusão e mais perguntas curiosas. Há dias em que a tentação é voltar ao velho padrão, mas a prática trouxe espaço para respirar. 3 meses depois, a diferença se amplia. Em encontros com Clara e Rafael, você já consegue dividir insights em 2 partes, uma observação direta e uma oferta de aprofundamento. Em jantares com Marina, você diz antes, quero comentar ou só ouvir, e recebe. Sorrisos de alívio. O peso diminui, porque a responsabilidade deixou de ser só sua. 6 meses depois, a transformação é visível em hábitos e afetos. A mente continua afiada, mas a relação entre clareza e pertencimento mudou. Clareza agora é muitas vezes usada como ponte. Você tem rotinas de feedback com Beatriz e exercícios de escuta com Pedro. As amizades se ajustaram, e algumas se aprofundaram, outras seguiram caminhos diferentes. E tudo bem. Aprender a traduzir não elimina a solidão ocasional, mas cria ferramentas para que ela não vire padrão. A chamada final é para a gentileza. Trate sua mente como uma lanterna que precisa ser colocada onde aquece e não onde queima. Se este vídeo ressoou, inscreva-se para continuar essa conversa e compartilhe nos comentários uma memória sua. Sua história pode ser combustível para a compreensão coletiva. Sua mente é uma lanterna. Aprenda a apontá-la onde há calor.